Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar da Honor Security in Fire. Hoje a nossa apresentação vai ser sobre redes para o sistema Notifier. Este webinar vai ser apresentado pelo engenheiro Alexandre Berrocão. Este webinar vai estar disponível depois, gravado, através do mesmo link que vocês utilizaram para fazer o registro e a inscrição. Também está disponível, se vocês preferirem, para baixar esta apresentação em PDF, dentro da própria plataforma do GoToWebinar. Vocês vão encontrar em handouts ou documentos esta apresentação e também alguns outros catálogos e manuais que o Alexandre deixou disponível. Ok? Então, bom dia, Alexandre. Bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Então, hoje, nosso webinar é sobre redes para sistema Notifier. Meu objetivo é passar para vocês aí um breve resumo do que temos por detrás desse assunto chamado Notifier Net. Então, vamos lá. Só para ver algumas coisas da agenda, né? Então, tá ok. As dúvidas e perguntas nós vamos deixar para o final do webinar. Se vocês preferirem, vocês podem deixar suas perguntas a qualquer momento através do chat, ok? Mas aí nós vamos abrir um espaço, vamos ter um tempo para perguntas e respostas no final do webinar, ok? Perfeito. Obrigado, Ademir. Então, vamos lá, pessoal. A nossa agenda, eu quero passar para vocês aí um pouco sobre a característica da rede Notifier Net. A gente vai falar sobre a placa de comunicação, que é a placa NCM. Falaremos aí sobre a placa com meio físico cabeado, né, as distâncias máximas de acordo com tipos de cabo, né? Repetidores de sinal, tá? Um pouco sobre a topologia, interligação das placas, diagrama de interligação, a opção de fazer uma rede Notifier Net a partir de meio físico de fibra, tá? Como calcular aí a distância máxima permitida pela fibra, e por final aí vamos falar sobre a diferença entre a placa NCM Standard e a placa NCM de alta velocidade, tá? Como o Ademir lembrou bem aí, nós teremos aí um tempo para perguntas no final, e fiquem à vontade para enviar as perguntas que no final deste webinar a gente vai discutir cada uma delas, ok? Perfeito. Alexandre, falando em perguntas, né, a gente podia fazer agora uma pergunta também para os nossos assistentes, né, para saber aí como é que é a experiência deles, ok? Ok, perfeito. Então vamos lançar uma pergunta aí para todos. Peço a todos que possam então responder aí essa pergunta, ok? Muito bem. Então tá aí na tela. A pergunta é: se você já especificou, instalou uma rede, né? E eu peço que vocês selecionem uma das opções aí para a gente ter uma ideia da experiência de vocês. Ok, então estamos dando um tempinho aí para o pessoal votar, né? Bom, acho que a maioria já votou, então vamos fechar aqui e deixa eu mostrar para vocês. Então o resultado da nossa pergunta foi essa. Bom, temos aí que muita gente nunca instalou uma rede, então, Alexandre, então eu acho que vai ser interessante a gente entrar nesses assuntos aí. Por outro lado, também nós temos aí algumas pessoas que já instalaram bastante
projetos envolvendo redes. Ok? Perfeito. Então, muito bem. Agora eu deixo contigo aí, Alexandre. Tá joia. Obrigado, Ademir. Bom, pessoal, então, vamos começar aqui pelo qual o motivo, né, por que instalamos uma rede Notify Net. Qual que é a razão ou o motivo pelo qual trabalhamos com rede Notify Net, né? Basicamente, são dois motivos principais, né? Um, porque o número de pontos, né, de um projeto, né, o número de pontos de um único painel não suporta o número de pontos do projeto no qual a gente precisa atender, né? Então, pegando, por exemplo, uma NFS 23030, né, que na sua capacidade máxima pode atender até 3.180 pontos, eu tenho um projeto lá de, vamos dizer, 4.000 pontos, um único painel não vai ser capaz de atender esse projeto. Então, eu vou ter que colocar um segundo painel para que eu consiga atingir o número de pontos que o meu projeto exige. Tá? Um outro motivo muito comum, né, é quando eu tenho uma distância entre painéis, né, entre galpões, entre edifícios muito larga. Né, tem uma distância grande, vamos dizer aí, uma distância de 4.000 metros. Né? Sabemos aí que a distância de um laço, ele pode chegar ali a 2.000, até pouco mais que 3.000 metros. Né? Se eu tenho uma distância de 4, 5.000 metros, necessariamente eu vou precisar fazer a interligação desses dois painéis entre a rede Notify Net. Tá? Aí nós vamos entrar no detalhe a seguir, né? Sobre o meio físico cabo ou meio físico fibra. Tá? Basicamente, esses são os principais motivos que levam aí a trabalharmos com uma rede Notify Net. Tá? Falando um pouco sobre a característica dessa rede, né? Trabalhamos com uma topologia do tipo ponto a ponto. Isso significa que nós não temos numa rede Notify Net o painel principal, painel master, painel secundário. Né? Nós não temos um painel responsável pelo gerenciamento da comunicação. Tá? Por ser uma rede do tipo ponto a ponto, todos os painéis trabalham no mesmo nível de hierarquia. Ou seja, cada painel envia informações para a rede, cada painel recebe informações da rede. Então, quer dizer, eu tenho uma rede no qual eu vou ter aí os meus painéis, os meus gateways, os meus pontos conectados numa rede, são chamados aí por nós, né? A gente utiliza esse termo nó para qualquer painel, qualquer equipamento, qualquer dispositivo que esteja conectado numa rede Notify Net. Tá? Para ter uma rede Notify Net, o mínimo que eu preciso é ter dois nós. Tá? Sejam dois painéis, 320, 640, um gateway BACnet, um gateway Modbus. Tá? Muito bem. Nós vamos começar aqui primeiro pela rede, né? pela rede Notify Net Standard, tá? Falando em capacidade máxima da minha rede Standard, eu tenho ali até 103 nós numa rede, tá? 103 nós numa rede, se a gente for pensar aí que todos esses painéis sejam uma NFS 23030, eu consigo ter numa rede mais de 320 mil pontos. Tá? Então, nós temos na Notifier uma rede extremamente robusta, capaz de atender aí qualquer projeto que vocês possam trabalhar. Tá? Mais de 300 mil pontos numa rede Notify Net Standard. Tá? Nós temos aí uma observação importante, que quando eu tenho áudio evacuação, né, quando eu tenho mensagem de áudio circulando numa rede Notify Net, né, eu tenho aí um
um decréscimo no número de nós nessa rede. Tá? Eu consigo ter até 54 nós numa rede, quando há circulação de mensagens de voz, né, mensagens de áudio evacuação de um painel para o outro. Tá? Uma coisa muito importante, assim como nós temos aí no laço de detecção, né, que cada dispositivo precisa ter um endereço único, quando falamos aí num nível de rede, Notify Net, obrigatoriamente cada painel, cada dispositivo precisa ter um nó único e exclusivo nessa rede. Bom, falando aí da placa NCM, né, que é a placa Network Communication Module, né, ela é responsável por conectar cada painel a uma rede Notify Net, tá? Seja aí um painel 320, 640, NCA2, um DVC, um gateway, tá? A conexão entre o painel e a rede Notify Net obrigatoriamente é feita por uma placa NCM, tá? Então, a gente pode tomar como regra que cada nó conectado a uma rede precisa ter uma placa NCM, tá? Como meio de interligação entre painel e rede. Outra coisa muito importante é que todas as placas de rede devem ter obrigatoriamente a mesma versão de firmware. Se por acaso eu tenho uma diferença de firmware entre placas, vou ter ali nos meus painéis a famosa incompatibilidade de software, tá? Isso daí é comum aí em projetos, né, por conta aí de instalar-se placas novas, tá? Para corrigir esse problema é simples, só preciso descarregar a mesma versão de firmware da placa de rede em todas as placas. Bom, temos aqui então a famosa placa NCM. Tá? Vejam que essa versão aqui, particularmente, ela é uma versão W, tá? Que significa que ela é uma placa cabeada. Tá? Essa placa NCM, ela possui aqui duas interfaces, né, duas portas de comunicação NUP. Porta NUP, pessoal, ela é a Notifier Universal Port. Por meio dessa porta de comunicação NUP, eu consigo, por exemplo, conectar um painel. Então, o meu painel, vamos chamar aqui do meu Fire Alarm Panel, é conectado à minha rede Notify Net a partir dessa porta NUP. E a partir desse conector aqui, eu tenho a famosa Notify Net. Ou seja, a informação do meu painel, ela é enviada a partir da porta NUP para minha rede Notify Net. E a minha rede Notify Net também envia aí informações para o meu painel, né, que é recebido a partir aqui da minha porta de comunicação NUP. Tá? Esse segundo conector NUP aqui, pessoal, ele serve exclusivamente para fazer a ligação do meu computador. Tá? Então, o meu computador, eu consigo conectá-lo na minha rede Notify Net, né? E a grande vantagem de ter um computador conectado numa rede Notify Net é que eu consigo enxergar aí todos os painéis que estiverem conectados a essa rede. Né? Então, eu posso ter lá o meu nó 1, 2, 3, 5, 8, 50. Eu consigo visualizar, a partir do meu computador, todos esses nós. Tá? Essa segunda porta, pessoal, não serve para conectar
um outro painel, tá? Ela é exclusiva e dedicada para conectar o seu computador, ok? Bom, uma outra coisa interessante são esses, deixa eu só voltar aqui para a imagem anterior. Uma outra coisa interessante são esses LEDs de diagnóstico, tá? Então, no arquivo PDF que eu passei para vocês, um deles fala sobre a placa NCM. Tá? Essa placa NCM, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse arquivo aqui, ó, NCM. Nesse arquivo aqui eu tenho o significado dos meus LEDs de diagnóstico. Tá? Então, eu consigo aqui ter uma resposta da minha placa NCM a partir de LEDs. Tá? Por exemplo, se eu tiver com problemas de comunicação, onde a minha placa NCM não está recebendo informações, este LED aqui vai acender em amarelo. Tá? Se eu estiver transmitindo e recebendo informações de uma rede Notify Net, eu vou ter aqui, por exemplo, os LEDs verde, recebendo informações por uma porta, recebendo informações pela outra porta, né? E transmitindo informações na minha rede Notify Net. Tá? Então, essa tabelinha aqui ela é bem interessante porque eu consigo diagnosticar possíveis problemas de rede de uma maneira bem simples. Tá? Muito bem, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ok. Bom, essa é a placa de cabo, né, e nós temos aqui a placa de fibra. A placa de fibra, pessoal, ela é diferente da placa cabeada, no qual eu tenho lá conectores para os canais A e canal B de cabo. Eu tenho aqui o conector direto para fibra. Então, eu tenho aqui o meu RX, o meu TX de um canal, RX, TX do outro canal. Tá? Da mesma maneira, eu tenho aqui os meus dois conectores loop. O primeiro para conectar o painel na minha rede e o segundo para conectar o meu computador. Tá? Bom, falando aí um pouco sobre a distância máxima permitida aí com cabo, né? Eu peguei aqui um exemplo, né, de três nós conectados a uma rede Notify Net, né? E aqui eu tomei como exemplo esse cabo aqui, o Belden 9580 14AWG. Tá? Essa informação aqui do cabo, pessoal, eu tirei do manual da rede Notify Net, tá? Que inclusive eu coloquei aí como um arquivo para que vocês possam fazer o download. Tá? Então, aqui no manual da rede Notify Net, vocês vão ver que neste manual eu tenho todas as informações importantes e relevantes sobre rede Notify Net. Tá? Então, nós temos aqui uma parte que fala sobre o tipo de cabo recomendado, tipo de cabo requerido. Tá? Nessa seção número 4, vocês verão que nós temos uma tabela dos cabos que foram testados e aprovados pela Notifier. Tá? Então, eu tenho aqui diversos fornecedores de cabo, né? Aerospace, Atlas, Belden, né? Nós temos aqui um cabo que é comercializado, fabricado e comercializado pela Honeywell, que é a linha Gênesis de cabos, né? E o cabo que eu tomei como exemplo aqui para que a gente possa fazer essa apresentação foi esse modelo aqui da Belden, tá? Que é o 9580.
como é que funciona, pessoal? Vejam que aqui, ó, para esse cabo, eu tenho uma distância máxima permitida. Tá? Então, a distância máxima permitida por esse cabo que eu escolhi vai de 1 a 3.000. Só que aqui a unidade de medida americana, né, está em pés. Tá? Então, se a gente for pegar aí a distância máxima permitida para esse modelo de cabo, para essa especificação de cabo, é de 1 a 3.000 pés. Né? Então, nós temos aí a apresentação. Né? Vejam que aqui nesse meu projeto, eu tenho distâncias de 300 pés, 1.200 pés e 2.800 pés. Tá? Bom, como é que eu devo configurar este cabo? Né? Vejam que aqui, ó, eu tenho ajustes de comunicação alto e baixo. Tá? Esse ajuste de comunicação alto e baixo é um ajuste fino, né, um ajuste fino de comunicação. Basicamente, eu vou fazer o seguinte: se o trecho entre dois nós vai de 1 a 1.400 pés, eu vou configurar esse trecho como alto. Se o trecho vai de 1.300 a 3.000 pés, vou configurar esse trecho como baixo. Então, avaliando aqui o nosso projeto, de 1 a 1.400 é alto. Né? Então, por exemplo, aqui, de 1 a 1.400 é alto. Então, esses 300 pés aqui, eu vou configurar o ajuste fino do canal como alto, né? Como high, nesta ponta e nesta ponta. Tá? Se for de 1.300 a 3.000 pés, o ajuste de comunicação do canal vai ser como baixo. Então, baixo nessa ponta, baixo nessa ponta, né? Porque eu tenho quase 3.000 pés aqui. Neste caso aqui de 1.200 pés, vejam que eu tenho um valor praticamente intermediário entre 1.400 e 1.300. Então, como é um ajuste fino de comunicação, se eu colocar como alto ou como baixo, estará tudo bem, tá? Estará bem configurado. Tá? Então, neste caso, o meu ajuste de comunicação, vou colocar, por exemplo, baixo. Tá? Lembrando que este ajuste de comunicação fino, tá? Ele é feito com o objetivo de otimizar, né, de melhorar tráfego de informações de um nó para o outro. Ok? Muito bem. Vejam que aqui nessa tabela eu tenho diversos tipos de cabo. Né? Então, tenho cabos que vão de 1 a 1.800, tenho cabos que vão de 1 a 1.200, a 1.300. Tá? Bom, e se por acaso a distância máxima permitida por um cabo, né, se essa distância não atender ao meu projeto, qual alternativa eu tenho? Tá? Bom, se a distância máxima, por exemplo, for aí uns 5.000 pés, não consigo trabalhar com esse tipo de cabo e não tem nenhum cabo que atenda essa distância máxima de 5.000 pés. Eu tenho uma alternativa chamada repetidor de sinal. Tá? O repetidor de sinal, basicamente, ele amplifica a informação que é transmitida de um nó para o outro, com o objetivo aí de conseguir uma distância mais longa. Tá? Então, no caso do meu cabo Belden,
que ele tinha lá a capacidade de chegar até 3.000 pés, se eu coloco um repetidor, né, então eu tenho lá o meu nó, um repetidor, posso chegar a 3.000 pés. Depois do repetidor, ele amplifica o meu sinal e eu consigo atingir um total de mais 3.000 pés. Né? Distância total, 6.000 pés. Tá? Bom, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com o repetidor cabeado, tá? Onde eu entro com cabo e saio com cabo. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com um repetidor de fibra, né? Onde eu entro com fibra e saio com fibra. E eu tenho essa opção aqui do repetidor híbrido, que ele é bem interessante. Por quê? Porque eu consigo fazer uma rede entrando com cabo, saindo com fibra. Tá, então, pegando um exemplo aí bem comum, né? Imaginem que eu tenho um projeto no qual o projeto inteiro ele está cabeado, né? Então tenho lá 5 nós interligados via cabo. E imaginem que eu tenho um painel que ele está distante, né? Ele está a uma distância onde eu não consigo interligar esse painel com cabo. Tá? Então eu consigo fazer uma rede mista entre cabo e fibra a partir do repetidor híbrido. Tá? Então, ele é uma opção bem interessante para que a gente faça esse tipo de interligação entre cabo e fibra numa mesma rede. Tá? Informação importante sobre o repetidor. Obrigatoriamente, eu preciso de alimentação 24 volts para o meu repetidor. Tá? Alimentação externa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, conectores para cabo. Eu tenho aqui o meu repetidor de fibra, onde eu tenho aqui os conectores para fibra. E o meu repetidor híbrido, eu posso entrar com cabo, sair com fibra. Ou então, entrar com fibra e sair com cabo. Lembrando que todos eles necessitam de 24 volts de alimentação externa para funcionar. Bom, então, ilustrando para vocês aí o que seria essa interligação de uma rede mista, né, eu consigo fazer exatamente isso aqui. Tá? Trechos com cabo e trechos com fibra em uma mesma rede. Tá? Lembrando que essa placa NCMF ela é uma placa de fibra standard. Tá? Numa rede de fibra standard, pessoal, nós temos a única opção de fibra para a rede standard são fibras do tipo multimodo. Tá? Então, nós não temos a opção monomodo para redes Notify Net em fibra standard. Tá? Nós vamos ver mais para frente que se eu quiser trabalhar com fibra monomodo, eu tenho a opção de alta velocidade para atender essa demanda. Ok? Bom, então, falando aí do estilo de interligação, né, a partir do cabo, nós podemos trabalhar aí em uma rede Notify Net em estilo 4, ou então classe B, ou então estilo 7, classe A. Né? Sabemos aí que a opção mais segura, né, a opção mais segura com relação a falhas, seria aí o famoso estilo 7 ou classe A, né, onde eu tenho aqui o meu anel fechado. Né, então, essa opção com o anel fechado sempre é mais segura. Tá? Mas a rede Notify Net te dá a opção de trabalhar com o estilo fechado em classe A, em loop, ou então em classe B, aberto. Bom, falando aí da topologia, pessoal, isso daqui é importante. Né? Nós trabalhamos aí com
com alguns tipos de topologia. A topologia ponto a ponto é uma topologia no qual nós temos aqui trechos de cabo, né, onde eu tenho aqui o meu canal A, canal B, né? Então, tenho 2 canais por placa, e eu tenho aqui, ó, nesse caso, o meu cabo, ele começa numa ponta, e este cabo, ele vem, termina, né? Ele tem lá o cabo, o trecho de cabo, ele inicia nessa ponta e ele termina nessa ponta. Basicamente, eu tenho aqui canal A e canal B isolados. Tá? Ou seja, a grande vantagem de ter esse canal isolado é que se eu tiver uma falha neste ponto, esta falha, né, este curto-circuito, por exemplo, não vai atingir os outros trechos de cabo. Justamente porque o canal é isolado entre si. Tá? Como o canal é isolado, obrigatoriamente a gente precisa habilitar o famoso resistor de final de linha. Tá? Esse resistor de final de linha, ele já vem incluído aqui na placa. Tá? São esses 2 switches aqui. A gente consegue habilitar a resistência de final de linha. Então, basicamente, eu vou precisar habilitar no começo do cabo e no término, né, no final do cabo. Então, vou habilitar o resistor nesse ponto, nesse ponto. Vou habilitar o resistor nesse ponto, neste ponto. Vou habilitar também neste ponto e neste ponto. Bom, basicamente a gente habilitou todos os resistores de finais de linha, tá? Bom, aí as pessoas me perguntam, né? Pô, mas esse resistor já poderia vir habilitado de fábrica, né? Já que nós temos que habilitar todos, tá? Bom, existe a possibilidade de não habilitar o resistor de final de linha em todos os pontos. Tá? Quando eu trabalho nessa topologia de ponto a ponto, vocês vão ver que a gente vai habilitar todos. Tá? Por quê? Começo do cabo, término do cabo. Né? Começo do cabo, término do cabo. Tá? Quando eu trabalho com uma topologia do tipo... Né, aqui nós temos aqui uma foto ampliada, né, do nosso exemplo. Então, vocês vão ver que o resistor de final de linha, ele vai ser habilitado nas 2 pontas do cabo. Tá? Agora, quando eu tenho uma topologia do tipo... Uma topologia que não é a ponto, que é a topologia em barramento, um conhecido também como topologia em bus, eu não habilito o resistor de final de linha em todas as placas. Por quê? Vejam que nesse exemplo aqui, o meu cabo, ele começa nesta ponta, ele entra e sai pelo mesmo canal. Entra e sai pelo mesmo canal. Ou seja, o que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uma foto ampliada para vocês, o que eu tenho aqui é exatamente isso. O meu cabo, ele começa nesse ponto, e ele vai entrar e sair pelo mesmo canal. Ou seja, se ele vai entrar e sair pelo mesmo canal, o próprio cabo garante a continuidade. Tá? O cabo é contínuo. Entra e sai pelo mesmo terminal. Ou seja, eu habilito no começo do cabo e no final do cabo. Tá? Qual que é a grande desvantagem dessa topologia? Tá? Essa topologia, se eu tiver, por exemplo, um curto-circuito neste ponto aqui, ó, esse curto-circuito vai atingir todo o cabo, porque o cabo é contínuo. Tá? Essa é a grande desvantagem de você entrar e sair pelo mesmo canal de comunicação. Se você tiver uma falha
neste trecho, você vai atingir toda a sua rede. Tá? E justamente por ser uma configuração mais, digamos, insegura, tá? Nós temos aí uma limitação na distância que a gente consegue chegar nessa topologia em barramento. Se a gente olhar o manual da Notify.net, nós temos aqui a configuração de acordo com o tipo de cabo, né? Para topologia ponto a ponto, e para topologia em bus, que foi a que a gente acabou de ver, a minha distância fica muito mais limitada. Tá? Por exemplo, para o nosso cabo Belden aqui, eu consigo no máximo 100 pés, que basicamente aí no sistema métrico são 30 metros. Tá? Porque é uma configuração muito insegura. Tá? Então, vocês podem utilizar esse tipo de topologia quando vocês têm duas placas que sejam próximas uma da outra, né? Quando você tem lá áreas em comum, né? Ou seja, áreas que se você tiver um problema, né? Esse problema está concentrado numa área comum, né? Uma área próxima uma da outra. Via de regra, a topologia no qual a gente trabalha é a ponto. Tá? Aqui é uma alternativa, nós podemos trabalhar também. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo interessante, né, no qual a gente tem topologia ponto a ponto aqui. Né? Então, eu tenho este trecho aqui, ponto a ponto, com o cabo interligado nos seus respectivos canais. Né? E além disso, eu tenho aqui, ó, neste trecho aqui, uma topologia em bus, né, onde eu tenho dois trechos de cabo interligados no mesmo canal. Ok? Bom, uma coisa importante, pessoal, sobre a rede Notify.net. A rede Notify.net, os canais de comunicação não são sensíveis à polaridade. Tá? Como eu tenho somente tráfego de dados, tráfego de informação, eles não têm polaridade. Tá? Então, além deles terem não sensíveis à polaridade, vejam que eu posso interligar esses canais de maneira cruzada, ou seja, canal A com canal B com canal A. Também posso interligar essa rede Notify.net de maneira direta, né, de maneira paralela, né, ou seja, canal B com canal B, canal A com canal A. A única forma que a gente não pode ligar, dessa maneira não funciona, né, seria, né, sair com o cabo no canal B, por exemplo, e eu ligo um terminal no canal B e um terminal no canal A. Tá? Dessa maneira não funciona. Mas se vocês ligarem de maneira cruzada ou de maneira direta, ele funciona. A minha recomendação para vocês é fazer de forma padronizada. Né? Então, se vocês vão fazer lá uma rede Notify.net no projeto de vocês, estipulem um padrão. Né? Vamos ligar todos cruzados. Né? Vamos ligar todos direto. Tá? Dessa maneira, vocês conseguem criar uma identidade e um padrão para o projeto de vocês. Tá? Falando da fibra, pessoal, a fibra ela tem aí os canais de comunicação A e canal B. Tá? Eu não preciso de resistores de final de linha, porque a fibra já é auto-monitorada. Tá? E no caso da fibra, nós temos aí a famosa atenuação.
né? Como é que eu consigo calcular a distância máxima permitida para uma fibra? A distância máxima ela está diretamente relacionada à qualidade da fibra. Tá? Lembrando que para a opção de fibra, placa de fibra standard, nós trabalhamos exclusivamente com fibra multimodo. Tá? Então, aqui, a qualidade da minha fibra, ela vai me dizer o quanto que eu consigo chegar de distância máxima. Tá? Isso daqui é importante. A fibra, ela trabalha somente com topologia ponto a ponto. Tá? A gente não consegue trabalhar com topologia em bus, ou barramento, muito menos em estrela. Tá? Nós temos o repetidor de fibra, já comentei com vocês anteriormente, né, que garante aí Opa, temos um erro de português aqui, que depois eu vou corrigir. A amplificação do sinal, tá? Para atingir aí distâncias maiores. Bom, o que vai limitar aí o tipo de fibra, né, a qualidade de fibra que eu devo escolher lá com o meu fornecedor? De acordo com o tipo de fibra, por exemplo, essa fibra aqui de 62.5 tem um limite máximo de atenuação permitido de 8 dB. Se for essa fibra aqui de 50/125, eu tenho um limite máximo de 4.2 dB. Tá? Como que é feito esse cálculo, pessoal? Bom, basicamente esse cálculo é feito baseado aí na perda característica da fibra, né? Essa perda em dB, normalmente dB por metro. Tá? E além disso, eu devo considerar a perda que eu tenho nos conectores e emendas, né? Que são as famosas fusões. Então, somando aí a perda característica por metro da minha fibra, somando isso com a perda de conectores e fusões, emendas, eu consigo ter um resultado final. Nesse caso aqui, o meu fornecedor de fibra, né, ele me deu lá a especificação técnica da fibra dele, que ele me garantiu que a perda característica por metro é de 0.001. Tá? Então, no meu projeto, onde eu quero interligar dois painéis que estão a uma distância de 1.800 metros, eu consigo dizer que 0.001 dB por metro, multiplicado pela minha distância, eu chego à conclusão que a minha perda na fibra vai ser de 1.8 dB. Tá? Além disso, eu devo considerar aqui, né, no meu caso, os meus conectores têm lá uma perda de 0.75 cada um dos conectores, né, em cada uma das pontas. E além disso, eu considerei aqui 0.3 por conta de uma emenda, de uma fusão. Tá? No final das contas, eu chego a uma perda total aproximada de 3.6 dB. Vejam que essa perda aproximada, ela está dentro de ambas as especificações de Notifier. Se eu estiver trabalhando com essa fibra, com essa especificação aqui acima, meu limite são 8 dB. Se estiver trabalhando com a especificação abaixo, meu limite é de 4.2 dB. Então, o meu objetivo é comprar uma fibra que atenda ao requisito de comunicação da Notifier Net. Tá? Nesse caso aqui, a nossa rede vai funcionar perfeitamente. Tá? Bom, se por acaso a minha perda total aproximada for superior ao limite estipulado pela rede Notifier Net, seguramente teremos problemas de comunicação. Tá? O desempenho da comunicação vai ser ruim e eu vou ter problema de rede, problemas de comunicação. Então, façam
garantam que essa perda total seja inferior ao limite estipulado pela rede Notify Net. Bom, falamos até agora sobre a placa de comunicação standard. Além da placa de comunicação standard, nós temos aí a chamada placa high speed, a placa de alta velocidade. Tá? Ela tem algumas diferenças, algumas vantagens. Tá? Por exemplo, enquanto uma rede standard, eu conseguia atingir cerca de 103 nós. Com uma placa de alta velocidade, eu consigo chegar até 200 nós. Então, seguindo aquela linha de raciocínio de que a minha rede, eu tenho apenas NFS 2 3030, eu consigo ter aí uma rede com mais de 600 mil pontos no total. Tá? Mais uma vez, a gente consegue atender qualquer tipo de projeto com uma rede, com um sistema Notifier, tá? Por conta da robustez e da infinidade de pontos que eu consigo colocar numa rede. Tá? Mesmo quando eu tenho circulação de mensagens de voz, mensagens de áudio, esse limite ele não sofre um decréscimo. Tá? Ele mantém 200 nós no total. Quando eu quero trabalhar com fibras monomodo, pessoal, obrigatoriamente vamos trabalhar com placas de alta velocidade. Tá? Fibras do tipo monomodo são aquelas que a gente consegue chegar a distâncias maiores. Né? Então, fibra monomodo, dependendo da qualidade que você, do tipo de fibra, tipo de qualidade que você compra, você consegue chegar a distâncias superiores a 10 quilômetros tranquilamente. Tá? Uma outra vantagem da placa de alta velocidade é o fato de poder endereçar até 2 nós. Tá? Enquanto na placa standard, eu precisava colocar uma placa NCM por painel, nessa placa de alta velocidade eu consigo conectar 2 painéis a uma mesma placa. Tá? Então, se eu tenho lá 2 painéis no mesmo gabinete, por exemplo, se eu tenho 2 painéis próximos, eu consigo otimizar o meu projeto. Colocar uma placa de alta velocidade para 2 nós distintos. Tá? Bom, a placa de alta velocidade, pessoal, ela tinha essa vantagem com relação à placa standard, né, que é essa interface de comunicação USB para o programador. Hoje em dia, essa interface de comunicação ela está presente em ambas as placas. Então, acaba não sendo mais uma vantagem, né? Virou esse conector USB da placa de rede NCM, virou um standard para a placa de alta velocidade e para a placa padrão, para a placa standard. Importante, placas de alta velocidade, placas NCM, não são compatíveis na mesma rede. Tá? Ela não funciona por conta da diferença de velocidade entre uma e outra. Tá? Então, cuidado na hora que vocês forem especificar um projeto, vocês forem fazer aí uma atualização de um projeto, porque você não pode trabalhar com ambas as placas na mesma rede. Tá? A placa de alta velocidade ela pode ser configurada como um repetidor. Bom, aqui nós temos um exemplo das placas, né? Notem o seguinte, a placa de alta velocidade, eu consigo ter a placa de alta velocidade para fibras monomodos, né, que é o caso aqui dessa placa. Esse M significa multimodo, né? E essa placa aqui é a monomodo. Esse S aqui significa single, né, de monomodo. E eu tenho uma terceira placa, que seria aí uma placa híbrida,
no qual eu consigo fazer a interface entre o meio físico multimodo e monomodo, né? Mais uma vez, imaginem que eu tenho aí um projeto com fibra, vamos dizer, fibra multimodo, né, onde eu consigo chegar a distâncias menores, e eu tenho uma área remota que está a 15 quilômetros de distância. Tá? Eu consigo colocar uma placa de alta velocidade híbrida com o objetivo de entrar com fibra multimodo nessa placa e fazer a interligação com aquele painel monomodo. Tá? Então, é uma opção interessante para que a gente faça aí uma interface entre o meio físico de fibra monomodo e multimodo, numa mesma rede. Lembrando que ambas são placas de alta velocidade. Ok? Bom, aqui podemos ilustrar aí uma das vantagens da placa de alta velocidade, é o fato de poder conectar dois painéis numa mesma placa. Então, os dois painéis estão conectados a uma mesma placa e pelo conector USB eu consigo, com o Verify Tool, software de programação e configuração, enxergar ambos os nós. Bom, gostaria agora de ver com o Ademir. Nós temos algumas dúvidas e perguntas aí, Ademir? Oi, Alexandre, por enquanto, deixa eu ver aqui, acho que não tem, não tem nenhuma pergunta, mas podemos abrir agora para as pessoas colocarem aí as dúvidas. Tá joia. Bom, se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Temos uma perguntinha aqui do Guilherme, só um minutinho. Tá, o Guilherme está perguntando se a distância entre painéis pode ser maior do que 3.000 pés e se existe limitação da quantidade de repetidores entre nós. Legal. Boa pergunta, Guilherme. Então, se você olhar a tabela da NotifireNet, a limitação máxima de qualquer cabo que você for, né, do cabo que atinge uma distância máxima aí, vai ser 3.000 pés. Né? Convertendo aí 3.000 pés para o nosso mundo métrico, né, a gente vai ter aí, a gente multiplicar aí por 30 centímetros aproximadamente, né, a gente vai ter lá uma distância de 900 metros. Tá? É uma distância relativamente pequena. Tá? Com o repetidor, eu consigo amplificar essa distância, né? Então, eu consigo colocar lá de um nó ao repetidor 900 metros, do repetidor ao próximo nó, mais 900 metros. Tá? Eu consigo colocar um único repetidor. Então, eu não consigo fazer uma cascata, né? Colocar vários repetidores com o objetivo aí de amplificar essa distância até onde eu queira. Tá? Então, se por acaso, ao utilizar um repetidor entre dois nós, a minha distância máxima não for satisfatória para atender o meu projeto, a recomendação é colocar o meio físico em fibra. Tá? Aí vai da sua avaliação para saber se no seu projeto encaixa melhor uma fibra do tipo multimodo ou monomodo. Ok, bom, temos aqui uma outra pergunta do
do Lindailson, ele está perguntando se, com os painéis com hotline, se é possível transmitir o áudio da voz pela rede Notify Net. Legal. É permitido, né? Inclusive, quando você tem aí a circulação de áudio, né, seja de mensagem de áudio, mensagens em tempo real, né, quando você tem aí áudio evacuação, seja qual for numa rede Notify Net, você tem aquele decréscimo no caso de uma rede standard, de 103 nós, e cai para 54 nós. Tá? Então, quando você fala de áudio evacuação em rede, você tem esse decréscimo de 103 para 54, né? Numa rede standard. Numa rede de alta velocidade, você não tem decréscimo no número de nós. Ela mantém 200 nós no total. Ok. Bom, acredito que tenha respondido aí a pergunta, né? O Rosberg está perguntando, Alexandre, se as placas HS trabalham com fibra e cabo na mesma placa. Legal. Boa pergunta. Olha, Rosenberg, eu vou ter que dar uma checada. Nós temos modelos cabeados. Você lembra, Ademir? Nós temos um. Sim, existe uma placa HS, que é um modelo híbrido, que ele tem um canal em fibra e outro canal em cabo. Tá? Na verdade, existem placas híbridas, mas é somente na linha HS. Tá? Na linha HS a gente tem canais cabo, canais fibra, monomodo e fibra multimodo. Você pode selecionar, dentre os vários modelos que existem, aquela que faz a combinação que você precisa. Beleza. Obrigado, Ademir. Nada. Ok. O Sérgio Manzotti está perguntando agora se nós temos um cabo nacional equivalente para a rede Notify Net. Legal, Manzotti. Bom, nós temos aí como produto Honeywell, né, nós temos aí a linha de cabos Genesis, né? Então, inclusive, essa linha de cabos foi incorporada aqui no nosso manual. Eu hoje pela manhã baixei aqui a última versão deste manual, que é de 2016. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui a linha Genesis incorporada no manual da Notify Net. Falando em cabo nacional, não temos aí um cabo nacional especificado nessa tabela. Tá? O que normalmente o pessoal faz na prática é solicitar aí ao fornecedor de cabo nacional que ele nos garanta que a especificação técnica do cabo que ele está fabricando, né, do cabo que ele vai nos fornecer, seja idêntica a um cabo que já foi aprovado pela Notifier. Então, por exemplo, se o fornecedor de cabos nacional tiver aí vamos pegar aqui um cabo Genesis aqui, tá, como exemplo, se ele conseguir nos garantir que, por exemplo, que ele vai fazer um cabo idêntico, né, que mantenha a especificação técnica do modelo do cabo que a gente quer, não vejo problema de utilizar aí um cabo nacional, mas nessa tabela a gente não vai ter a especificação do cabo nacional, não, Manzotti. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Ademir, mais alguma pergunta? Alexandre, o Manzotti respondeu sim, viu? Ah, tá joia, Manzotti. Obrigado. Por nada. Bom, também o Rosberto está perguntando se a Honeywell está comercializando a linha de cabos no país, né? Essa linha de cabos, ela estaria sim disponível, né? Mas aí é sob consulta, ok? Então, a gente precisaria que vocês consultassem a gente para ver a questão de prazos e disponibilidade para cada uma das linhas, ok? Bem, nós chegamos aqui no final do nosso horário previsto para esse webinar, né? O Alexandre está deixando aí na tela as informações de contato aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Lembrando mais uma vez que este webinar foi gravado, então vocês podem assisti-lo outra vez, compartilhar com seus colegas, utilizando o mesmo link que vocês utilizaram para registrar. Este webinar também vai estar disponível na nossa página web em treinamentohoneywell.com, ok? E gostaria então de agradecer a todos e lembrando também para vocês, depois desse webinar, nós vamos ter uma pesquisa de satisfação. Eu agradeceria a todos se pudessem responder para que a gente possa estar melhorando sempre aí os serviços que a gente presta para vocês, os nossos clientes. Ok? Então, Alexandre, muito obrigado aí pela apresentação. Bom, obrigado, pessoal. Espero que tenha acrescentado aí algumas informações novas aí para vocês. E até o próximo webinar. Ok, bom dia a todos.